prejuízo das ações estruturantes e fundamentais. Olá, nós estamos aqui com o senador Ricardo Ferraz, que está participando do almoço do IBEF, sendo um dos homenageados deste almoço. Senador, nós estamos vivendo um momento muito importante do Estado do Espírito Santo. Tivemos recentemente más notícias a respeito da nossa economia. Primeiro, a perda do Fundap, com a reforma tributária, que não aconteceu plenamente, mas que já cerceou esse incentivo financeiro que dispunhamos aí para o porto. Segundo, a questão dos royalties, que também balançaram muito a estrutura financeira, o orçamento do nosso Estado. Além disso, nós temos outras perspectivas de portos, ampliações e essa questão do desenvolvimento da indústria do petróleo. Como que o senhor está vendo, o senhor que está conduzindo esses processos, inclusive no Congresso Nacional, a nível do Senado Federal? Olha, com muita preocupação, porque efetivamente o ambiente é um ambiente que eu diria até profundamente injusto com os capixabas e com o Espírito Santo. Depois de tudo que nós coletivamente fizemos aqui no Espírito Santo, depois de termos vivido uma crise muito complexa, uma crise institucional que desorganizou o nosso Estado, uma crise que ia da ausência de um ambiente ético para uma profunda desorganização, o Estado sem nenhuma capacidade de investimento. E foi por conta desse esforço que nós demos aqui que nós conseguimos virar essa página. Mas essa tem sido uma quadra em que nós, de fato, estamos administrando com muita luta e com muita energia um conjunto de projetos, todos eles projetos que impactam negativamente o nosso Estado, começando pelo Fundap. Nós demos um duro muito grande, conseguimos por 2 anos segurar essa medida por parte do governo federal, impondo a redução do ICMS para os produtos importados. Sempre bom frisar que essa redução do ICMS não representa uma redução da carga tributária. Isso representa a impossibilidade desse atrativo fiscal ser conduzido aqui no Estado e, com isso, nós temos a nossa atividade portuária dinamizada. Não apenas o nosso Estado, mas outros estados faziam esse tipo de ferramenta de atração fiscal. E esta medida, ela é uma medida, a meu juízo, equivocada, porque ela vai concentrar ainda mais em torno de São Paulo, em torno do Porto de Santos, esse tipo de atividade. Está estrangulado praticamente pela própria problema do tráfego urbano de São Paulo. Pela ausência de investimentos em infraestrutura. O ideal é que nós pudéssemos continuar tendo muitos portos brasileiros dinamizando a sua atividade, porque você tem aquilo que nós chamamos do desvio logístico. 90%, 95% daquilo que nós importamos aqui pelo Espírito Santo não é consumido aqui, é consumido em São Paulo, que é o grande centro consumidor brasileiro, responsável por pelo menos aí 45%, 50% do nosso produto interno bruto. Então, para que esse produto não chegue por São Paulo, chegue por aqui, é preciso que você dê uma compensação para esse custo adicional do frete. Mas isso é fundamental para você desconcentrar a economia brasileira e você propiciar oportunidade para um conjunto cada vez maior de estados capixabas. A dimensão disso é muito grande, é muito importante, sobretudo para os nossos municípios, sabe, Almir? Em fevereiro de 2012, entre a arrecadação de ICMS de estados e municípios, em 2012, em fevereiro, nós arrecadamos 150 milhões. Em 2013, no mesmo mês de fevereiro, nós arrecadamos 60 milhões, portanto, uma redução de 90 milhões de reais, e essa é uma redução, sobretudo, para os nossos municípios, que é, de fato, quem ficava com o resultado desses recursos. Isso vai obrigar os municípios, seguramente, a repensarem as suas despesas, vai obrigar os municípios a serem mais austeros, vai também determinar ao governo do Estado um maior nível ainda de parceria com os municípios, de modo que os nossos municípios não percam
e não saiam desse processo muito prejudicado. Então, o Fundap é de fato uma página virada, vai nos obrigar a repensar o nosso modelo, mas nós estamos com outras mudanças, vamos dizer assim, no nosso radar, como por exemplo a questão dos royalties, que os capixabas puderam acompanhar. Nós demos um duro muito grande no Congresso Nacional, no Senado, mas ainda assim uma maioria oportunista se formou para subtrair do nosso estado e do Rio de Janeiro esses que são direitos assegurados na Constituição Federal, porque royalty não é imposto, o royalty é compensação pelos impactos da extração desse tipo de indústria, a do petróleo e do gás, que causa em nosso estado, não apenas impacto ambiental, impacto social, porque é uma atividade que atrai muitos brasileiros para o nosso estado, e isso gera necessidade de investimentos em infraestrutura, em segurança pública e assim por diante. Demos o bom combate no Congresso Nacional e alertamos para o quanto inconstitucional era essa medida. Mas com o governador do Rio também, o governador do Espírito Santo e o governador do Rio, Sérgio? Claro, nós nos unimos, Rio e Espírito Santo, até porque os nossos dois estados representam aproximadamente 85% da produção de petróleo e gás. E, na verdade, na origem disso está um equívoco também da Agência Nacional de Petróleos, que é quem faz os leilões para identificação de campos de petróleo. Se a ANP não tivesse historicamente concentrado pesquisa e exploração nos nossos dois estados, nós teríamos hoje 10, 12 estados tendo esse tipo de renda governamental, como está acontecendo agora, inclusive na 11ª rodada, que vai agora para o mês de maio, em que 11 estados da Federação Brasileira poderão ter produção de petróleo, portanto você desconcentra a produção, permitindo que outros estados possam participar dessa renda governamental. O fato objetivo é que, independente da nossa luta, o Congresso Nacional, como nós dissemos aqui, formou uma maioria absolutamente inconsequente e irresponsável. Populista, né? Populista, demagógica, avançando de garfo e faca sobre nossas receitas, e tudo aquilo que nós dizíamos que ia acontecer, aconteceu. O Supremo Tribunal Federal deu uma liminar, garantindo, é verdade que temporariamente, mas garantindo aos estados produtores esse tipo de compensação. Essa é uma luta que não está ganha, é uma luta que nós vamos continuar dando, continuar acompanhando, agora com a palavra final do Supremo Tribunal Federal. Nos parece, eu vou até usar esse termo, que existe um pacote de maldades para o Espírito Santo, né? Fundap, depois o royalties, depois a BR-101 que não se expande como nos estados vizinhos. Além disso, os nossos investimentos para os portos, o Porto de Águas Profundas ainda não se conclui o estudo, um pequeno e acanhado investimento no Cais Comercial de Vitória, né? Olha, está sendo uma luta grande que nós estamos em Brasília, mas nós não estamos pedindo favor nem licença para brigar pelos interesses do Espírito Santo. Nós estamos indo à luta. Em algumas delas nós não fomos bem-sucedidos, como essa questão do royalty, a questão do Fundap, mas nós conseguimos adiar muito a maldade dessas iniciativas, mas em outras nós fomos vitoriosos. Eu quero citar aqui, por exemplo, a regulamentação do comércio eletrônico, que nós votamos no Senado e que vai possibilitar ao nosso estado um ganho adicional de 150 milhões de reais por ano de receitas para o governo continuar investindo em políticas públicas de modo a melhorar o dia a dia da qualidade de vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs capixabas. Também o que vem a ser? Também eu cito. Significa dizer o seguinte: a Constituição ela era omissa em relação ao comércio eletrônico. O comércio eletrônico em 88 ele era irrelevante. O comércio eletrônico hoje é uma realidade para milhões de brasileiros que se utilizam da plataforma da internet para comprar bens, comprar produtos. E esse CMS ele está indo para onde se localiza a sua distribuidora, que no caso 80% dela está em São Paulo. Então nós criamos uma nova modelagem para que São Paulo ganhe, mas para que esse ganho seja compartilhado pelos estados. Porque se esse produto é consumido aqui, não tem sentido que São Paulo fique com esse imposto sozinho. Então nós estamos regulamentando o comércio eletrônico
e dando critério para a comercialização quando ela é feita diretamente para consumo final. Tivemos também uma importante vitória na semana passada, lá no Senado, na votação do Fundo de Participação dos Estados, que é um fundo composto por FPE, que é composto pelo IPI, que é composto pelo Imposto de Renda, e nós conseguimos não apenas manter os nossos recursos, em torno de 940 milhões agora em 2012, mas como vamos ampliá-lo. A expectativa e a simulação, a expectativa e o cenário é que em 2017, por exemplo, isso que é hoje 940 milhões de reais por ano, se transforma em 1 bilhão e aproximadamente 300 milhões de reais. Enfim, são valores muito robustos, são valores fundamentais para que a gente continue apostando nesse modelo que, em que pese os tantos e grandes desafios que nós temos, dentre eles segurança pública e tantos outros, investimentos em infraestrutura, nós precisamos ter a dimensão clara que os últimos 10 anos foi um tempo de muitos avanços para o Espírito Santo. Imagina você, Almir, que há 10 anos atrás nós tínhamos pelo menos 1/3 dos brasileiros nas estatísticas de miséria e de pobreza. Em 10 anos nós conseguimos reduzir isso em 1/3. Aquilo que era 30% de brasileiros, de capixabas, nos indicadores de miséria e pobreza, nós caímos para 10%. Significa dizer que pelo menos 500 mil brasileiros, 500 mil capixabas, acessaram ao mercado de consumo, ingressaram na classe média, estão tendo assim melhor oportunidade. Enfim, são indicadores que parecem equações frias, mas são indicadores que sinalizam o quanto nós estamos avançando e o quanto nós precisamos manter o Espírito Santo nesse mesmo rumo, nessa mesma direção, com muito otimismo, com muita confiança, com muita motivação e com muito trabalho. Nós, capixabas, já enfrentamos outras crises, demos conta dela e agora precisamos continuar juntos e unidos, trabalhando muito para dar conta também dessas incertezas e dessas perdas que nós estamos tendo que administrar. Até para dar os próximos passos, né, senador? Agora, com relação a essa perda de competitividade da brasileira e até nossa, você não acha que também é necessário pensarmos em flexibilização das leis trabalhistas, a reforma tributária? Como que está sendo tratado esses assuntos que são considerados gargalos para a economia brasileira para competir com países como a China, né? Uma vez que a gente tem exemplos, por exemplo, da Alemanha, que flexibilizou a legislação trabalhista, que fez outras ações que colocaram ela num patamar de competitividade, mesmo sabendo que existe diferenças de tratamento de meio ambiente e de questões trabalhistas em países como a China. Olha, no caso da economia brasileira e dos problemas relacionados à infraestrutura, que tem um forte impacto na competitividade do país, porque o mundo hoje se estabelece por uma concorrência e uma competição muito grande, por conta da carga tributária, por conta da ausência de investimentos em infraestrutura, por conta de não estarmos investindo como deveríamos no capital humano, que faz uma diferença extraordinária, que é a qualidade, sabe, inventiva, que é a capacidade empreendedora, que é a capacidade criativa dos brasileiros. Nós não temos outro caminho que não aumentar a poupança. Enquanto países como Coreia, como China estão investindo aí 45%, 50% do seu produto interno bruto, nós estamos investindo 17%, 18% do nosso PIB, que é o conjunto das nossas riquezas. Nós precisamos, a meu juízo, reduzir as despesas públicas para que o Estado brasileiro possa fazer sobrar mais recursos para os nossos investimentos. Isso é uma verdade em nível nacional que nós precisamos superar para que o Brasil possa, de fato, ter maior competitividade para competir em nível internacional. Senador, muito obrigado. E com relação a essa questão do IBEF, hoje, essa homenagem que o senhor está recebendo dos empresários capixabas através do IBEF, a importância hoje dessa instituição para o desenvolvimento do Estado. Olha, eu fico muito feliz com essa homenagem, com a oportunidade de estarmos aqui refletindo no IBEF com formadores de opinião pública, opinião política, com empreendedores, porque o IBEF tem tido um papel muito destacado no Espírito Santo, tem sido centro de importantes debates que nos ajudam
a pensar, a refletir, a redesenhar novos caminhos e novos rumos, né? Esse tipo de reconhecimento é importante porque nos mantém motivado e estimulado, trabalhando muito para que esse mandato possa ser um mandato que corresponda à confiança dos capixabas que me fizeram senador da República para participar do debate nacional, mas me fizeram um senador para defender o Espírito Santo. E é isso que nós estamos fazendo com muita energia lá em Brasília. Obrigado, senador, e parabéns pelo trabalho que vem realizando em prol do nosso estado. Muito obrigado, eu que agradeço e cumprimento a TV Ambiental por estar levando aos capixabas muita informação, muito conceito, jornalismo, por estar liderando debates importantes, sobretudo no campo do desenvolvimento sustentável, do crescimento harmonioso com os nossos recursos naturais, que é um desafio não apenas para o Espírito Santo, não apenas para o Brasil, mas acho que é um desafio para a civilização humana. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. Obrigado.